Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 57 do livro dos Salmos. No capítulo 57 significa que é o Salmo 57. E lembrando a você que é sempre na numeração grega, numeração que a igreja adota na liturgia e também na liturgia das horas. E na numeração hebraica é o Salmo 58. Salmo 57, preste bem atenção, é um salmo que traz praticamente uma acusação em relação à hipocrisia dos juízes da terra. Não só dos juízes, mas dos juízes e dos príncipes, né? Daqueles que tinham a prerrogativa de conduzir o povo, né? Lembrando que o cargo de juiz, durante muito tempo, era exercido por aqueles que eram líderes do povo. Então, na verdade, aqui é uma admoestação, uma chamada de atenção muito dura em relação aos juízes e aos príncipes, né, que têm a missão de conduzir o povo na justiça. E o Salmo chama de hipocrisia mesmo, é hipocrisia, e chega a questionar: olha, vocês realmente fazem justiça? Veja, vocês estão realmente, ou vocês estão matando as pessoas com a boca de vocês, ou seja, com a sentença de vocês, tá bom? Mas a gente vai ler o Salmo, um Salmo bonito também. Esse Salmo, ele é considerado, gente, acho que é importante a gente lembrar, ele é considerado naquela família dos Salmos como uma oração de pedido de socorro, é importante lembrar disso, uma oração de pedido de socorro. É interessante que a gente tem pedidos de socorro individual e coletivo. Esse é um pedido de socorro, Não fica muito claro se é um pedido individual ou coletivo, ele fica entre meio individual e coletivo, mas é uma oração de pedido de socorro, Mas é interessante, vamos ler, usa a mesma melodia do salmo anterior, a melodia Não Destruas, né? E é um salmo que faz a gente refletir muito e principalmente faz refletir aqueles que têm a missão de conduzir o povo também, os líderes, né? Aqueles que conduzem, aqueles que são superiores hierárquicos de alguém. Então é muito interessante esse salmo, tá bom? Vamos ler então o salmo? Vamos ler, quero que você dê um like agora. Você está vendo esse joinha aqui, ó? Clica nele ali e peço a você que divulgue, que me ajude a chamar mais e mais pessoas para fazer essa leitura com a gente aqui, viu? Esse curso bíblico. É só você espalhar para todo mundo, né, nas suas redes sociais, é só você convidar aí na sua comunidade, na sua paróquia, na sua família. Chama o pessoal para a gente fazer esse curso bíblico aqui, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Veja só que é um salmo bem duro mesmo, chamando atenção. Salmo 57, ao mestre de canto, não destruas, cântico de Davi. Será que realmente fazeis justiça, ó poderosos do mundo? Será que julgais pelo direito, ó filhos dos homens? Não, pois em vossos corações cometeis iniquidades e vossas mãos distribuem injustiça sobre a terra. Desde o seio materno se extraviaram os ímpios, desde o seu nascimento se desgarraram os mentirosos. Semelhante aos das serpentes é o seu veneno, ao veneno da víbora surda que fecha os ouvidos para não ouvir a voz dos fascinadores, do mágico que enfeitiça habilmente. Ó Deus, quebrai-lhe os dentes na própria boca, parti as presas dos leões, ó Senhor. Que eles se dissipem como as águas que correm e fiquem suas flechas despontadas. Passem como o caracol que deslizando se consome, sejam como o feto abortivo que não verá o sol. Antes que os espinhos cheguem a aquecer vossas panelas, que o turbilhão os arrebate enquanto ainda estão verdes. O justo terá a alegria de ver o castigo dos ímpios e lavará os pés no sangue deles. E os homens dirão: sim, há uma recompensa para o justo. Sim,
há um Deus para julgar a terra. Muito bem. Olha que interessante. Eu disse que é um salmo duro. Um salmo duro porque ele constata a hipocrisia, o fingimento e a injustiça dos juízes, não só dos juízes, mas dos poderosos aqui. É interessante que esse salmo, ele começa com um questionamento assim, será que realmente fazeis justiça? Veja aqui, ó, começa com um questionamento. Será que realmente fazeis justiça, ó poderosos do mundo? Será que julgais pelo direito dos filhos dos homens? Começa com um questionamento. Logo depois, ele passa para uma acusação. Olha que interessante. Logo depois, a acusação. Não, pois em vossos corações cometeis iniquidades, e vossas mãos distribuem justiça sobre a terra. Então, o salmo começa com um questionamento, passa para uma acusação contra quem? Contra os poderosos, contra os juízes, contra aqueles que tinham a missão de conduzir o povo. Mas veja só todo o esquema do salmo. É interessante que logo depois é feito um apelo a Deus contra esses juízes, né? Um apelo a Deus contra esses juízes. Veja só, versículo 7. Ó Deus, quebrai-lhe os dentes na própria boca, parti as presas dos leões do Senhor, que eles dissipem. Ou seja, um pedido a Deus para que livre o povo desses juízes iníquos, desses governantes corruptos. É um pedido que é feito a Deus. E logo depois, o Salmo, olha que interessante, o Salmo vem trazer para a gente que a verdadeira justiça, ela acontece a partir de Deus, E olha aqui, ó, como que o Salmo termina no versículo 2? Sim, há recompensa para o justo. Sim, há um Deus para julgar a terra. Olha que interessante. Olha o esquema, olha que interessante. Começa com um questionamento, será que faz justiça? Veio para uma acusação, não, vocês não fazem justiça. Logo depois, um apelo a Deus para que Deus faça alguma coisa contra esses juízes iníquos. Senhor, né, Deus, quebrai-lhe os dentes da própria boca. E termina dizendo, sim, há um Deus que faz justiça, há um Deus para julgar a terra. Ou seja, o Salmo termina exaltando a justiça de Deus, essa sim que não falha, essa sim que é justa e correta. Muito interessante Salmo. Salmo é uma chamada de atenção para aqueles que governavam, para aqueles que eram juízes, porque lembrava algo muito importante. Há um único e justo juiz, esse é Deus. Tá bom? Deixa eu te falar uma coisa aqui, só para a gente entender aqui, o Salmo começa trazendo aqui ao mestre de canto, significa que esse salmo faz parte do inário, um inário do templo, ou seja, ele era usado nas liturgias do templo. Não destruas, você sabe, é uma melodia, são as primeiras palavras de uma melodia conhecida na época, que começava não destruas. Esta melodia foi usada para o Salmo 56 e é usada também para o Salmo 57. É aqui uma indicação, uma sugestão que para se cantar esse salmo, use a mesma melodia do não destruas, tá bom? E o salmo é atribuído a Davi. Eu quero nesse momento que você feche o seu computador, seu celular e abra a Bíblia e vai ler e rezar esse salmo, pensando nas nossas ações, se são justas, se são verdadeiras, como nós, né, pai, mãe, né, como nós que temos pessoas que dependem das nossas decisões, como nós somos justos ou não, e lembrando sempre que Deus é o grande juiz. Sim, há um Deus para julgar a terra. Mas eu quero que você, neste momento, se alimente com essa palavra. A palavra que vai alimentar o seu coração e iluminar o seu dia. Versículo 12. Sim, há recompensa para o justo. Versículo 12. Sim, essa é uma afirmação da Bíblia. Há recompensa para o justo. Et cruce domini, fugit partes adversa, vite teleo de tribuiuda, radix Davidi. Aleluia.